Boa noite, eu sou Mário Franco, analista comportamental. Quero falar hoje sobre como descobrir o propósito de vida e explicar para vocês também sobre o movimento dinâmico Agentes do Bem, que é o que eu estou formando. Estou aqui até ainda recuperando de uma dengue, a garganta ainda está meio ruim, mas eu me propus a fazer essa live e vou fazer hoje mesmo, tá bom? Então, coloca aí no comentário de onde você está falando, de onde você está assistindo aí a nossa live. E prepare-se para você realmente descobrir qual o seu propósito de vida, qual é o caminho, né, que a gente tem que trilhar para descobrir o propósito de vida. Então, eu quero ter com você aqui nesse vídeo momentos profundos de reflexão. Por quê? Acredito eu que a coisa mais importante na vida de um ser humano é descobrir o seu propósito. E antes de eu te falar como descobrir o propósito, eu vou te falar o que não é descobrir o propósito. Olha que interessante. Uma vez eu encontrei uma pessoa, e aí depois que eu engrenei, né, nessa jornada de autoconhecimento e tudo mais, eu comecei a fazer mais perguntas do que necessariamente falar, porque eu descobri que fazer perguntas é muito bom, é saudável, né? Você abre mão daquilo que você está pensando e você mergulha no pensamento da pessoa que está te falando. Então, um processo de concentração que é muito bom e faz bem, tá certo? Então, aconteceram algumas vezes esse mesmo caso que eu vou lhe falar, mas dessa vez me chamou muito a atenção. O que não é propósito de vida? Eu vou te contar uma história para você entender primeiro o que não fazer, certo? Então, uma vez eu perguntei, estava num centro comercial lá e tinha algum tempo sobrando, né? E aí comecei a conversar com uma empresária, uma senhora já era avó, né? E ela tinha o nome da loja, e o nome da loja era o nome do neto dela. Aí eu perguntei para ela como é que tinha sido a constituição daquela loja, como que as coisas tinham acontecido, né? E conversando com ela, descobri que ela comprou a loja para o seu neto trabalhar, certo? E aí eu achei aquilo bem curioso, né? Como que a avó compra uma loja, coloca o nome do neto para ele trabalhar, e eu fiz a grande pergunta, né? E cadê seu neto? Ela falou, tá em casa dormindo. Ele nunca se interessou pela loja, ele nunca quis, ele não vem para cá. E aí eu descobri mais uma vez, né, de uma forma diferente, o que não é propósito de vida. Não é propósito de vida quando você tem algo que para você se realizar depende de outra pessoa. Entende isso? Isso não é propósito. Isso pode ser várias outras coisas, mas não propósito. Né? Pode ser bom, entendeu? Pode ser, às vezes, até saudável, pode ser que você queira muito, mas isso não é propósito. Então, junto com esse tipo de história, também, certa vez, eu lembro de também conversar com uma avózinha, né? Pelo jeito, eu converso muito com as vozinhas, né? E ela falou assim, o meu objetivo de vida é que meu neto faça faculdade. Entende? Então, isso não é propósito de vida. Pode ser, sim, um objetivo, pode ser, sim, uma vontade, pode ser, sim, o desejo de ter a condição de proporcionar para outra pessoa alguma coisa que você não teve, mas não é propósito, pode ser como um objetivo, uma meta a ser alcançada, uma forma de auxiliá-la na sua família, tudo isso é bom, mas não é propósito. Por que eu estou te falando isso? Porque eu encontro muita gente e me dedico, né, a ajudar as pessoas a descobrirem o propósito de vida. E eu sempre me deparo com isso. A pessoa, quando eu pergunto para ela assim, qual é o seu propósito? E ela começa a contar uma história. E quando se começa a contar a história, geralmente não se sabe, ou é muito complexo, né? Ainda não se chegou ao fundo, né? Ainda não se chegou à definição melhor. E a pessoa começa a fazer rodeios, né?
E geralmente as pessoas colocam expectativas em cima de outras pessoas. Então é muito comum um casal, um falar a respeito do outro. Minha vontade, meu objetivo de vida era que meu marido me tratasse bem, era que minha esposa me elogiasse, era que isso não é propósito de vida, certo? Como eu disse, pode ser um objetivo, uma meta, uma vontade, um desejo, um alvo, mas não é propósito, certo? Então, o que não é propósito? Aquilo que depende dos outros. Aquilo que depende de que outra pessoa faça não é propósito seu. Também tem os netinhos, né? Não é só as vozinhas, né? Mas tem os netinhos, falam assim, eu sonho em herdar todos os negócios da família. Então, meu propósito é esse. Bom, talvez, pode ser que esteja ligado ao seu propósito, mas isso em si não é propósito. Outra coisa, para você entender, não é propósito de vida quando você não consegue explicar, entende? Porque se você não consegue explicar, você também não consegue fazer, você também não consegue executar. Então, quando algo é muito difícil de explicar para você como propósito, tá? Não estou falando de assuntos complexos, estou falando que quando você fala assim, eu sei qual é o meu propósito, mas você não sabe explicar claramente, de forma simples, é porque você, na verdade, ainda não descobriu qual é o seu propósito. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o que é propósito. Então, propósito, e eu sei que você já se perguntou isso, propósito é o seu objetivo de vida. Propósito é o seu objetivo de vida. Propósito é o motivo da sua existência, é a razão pela qual você existe. É algo que você fala assim, eu não posso passar dessa vida sem fazer isso daqui, sem cumprir essa missão. Isso é propósito. Então, hoje eu quero conversar com você sobre como você descobrir esse propósito, né? Como é que se descobre, como é que se faz, como é que se chega a essa frase, a essa definição clara daquilo que é o seu propósito. Então, olha só, você já deve ter se perguntado por que você está aqui. Você já deve ter se perguntado por que você existe, por que você nasceu, por que Deus te deu essa chance. Até mesmo você pode ser que você já tenha se perguntado por que outras pessoas não continuaram, né, neste planeta aqui e você sim. Então, é um fato curioso, né? Porque acreditamos que aqueles que ficam, né? Aqueles que estão vivos são aqueles que Deus quer que estejam vivos, né? Então, talvez você já tenha se feito essa pergunta, talvez não. Mas entender o propósito é algo essencial. Por quê? Porque muita gente cai em depressão, por exemplo, porque não sabe o seu propósito. Então, entender o propósito dá sentido à sua existência. Você, a partir do momento que você sabe o seu propósito, aí você tem uma meta muito clara, um objetivo muito claro, ou vários objetivos, né, para cumprir uma missão, mas de forma que você sabe exatamente para onde está indo. Então, para iniciar o assunto do que é propósito, deixa eu te explicar um negócio. Propósito sempre é claro. Propósito, ele tem um local específico de chegada. Vou te dar um exemplo assim. Se você for viajar para algum lugar, existe um momento que essa viagem termina. É quando você chega no seu destino final. É quando você sabe exatamente que chegou. Então, seja no aeroporto, seja na cidade, seja o nome da cidade, né? Seja a casa de alguém que você vai visitar, seja o hotel onde você vai dormir. Mas o propósito ele é como um destino que você sabe onde ele está. Então, quando você não sabe, não é propósito. Entenda isso. Só fala assim, o meu objetivo é viajar. Viajar não é objetivo, certo? Fazendo aqui uma comparação entre essas duas coisas. Então, propósito é algo que você sabe de forma muito clara. Mas aí você pergunta assim, Mário,
Mas se eu ainda não sei, se eu acho que sei, se eu só sei algumas coisas, então você está no caminho de descobrir o seu propósito, mas você precisa continuar a busca, certo? Então, o propósito ele tem que ser claro. Então vamos aqui, ó. Nós temos uma forma principal, certo? Que o propósito ele só é revelado por aquele que é o dono do propósito, que é Deus. Então não existe uma outra forma de você descobrir qual é o seu propósito a não ser através de Deus. Só Deus pode revelar para a pessoa o propósito dela. Mas muitas pessoas acham que Deus de repente vai falar em algum momento, que vai aparecer uma mensagem no céu, que ele vai ter um sonho, uma visão, alguma coisa transcendental, né, o sobrenatural, e aí sim, nesse dia, ele vai descobrir qual é o propósito. Isso pode acontecer, mas não é o normal. Não é normal, não é o natural, não é o meio mais comum de acontecer, de uma pessoa ter uma experiência sobrenatural e daí então descobrir o propósito. Geralmente, experiências com Deus, experiências espirituais, elas vêm porque você está buscando o propósito e na maioria das vezes porque você já sabe qual é o seu propósito. Então, se não é uma revelação, se não é algo sobrenatural, então como é? Olha só, o propósito ele se demonstra, né? Ele se mostra, ele se revela, e a forma que Deus usa na maneira que você vive a sua vida. Por exemplo, o meu propósito, como eu descobri o meu propósito? Meu propósito de vida é multiplicar agentes do bem. Isso é algo que Deus imprimiu no meu coração e a frase é muito simples. Eu preciso incentivar pessoas a fazerem o bem, a terem atitudes de boas ações, né, boas atitudes. Eu preciso incentivar as pessoas e explicar para as pessoas os benefícios de se fazer o bem. Então esse é meu propósito. É para isso que eu vivo, é por isso que eu acordo, é por isso que eu estou aqui na Terra. E é nisso que eu vou investir toda a minha vida, multiplicar agentes do bem. Como é que eu descobri isso? Eu, aos 17 anos, tive uma experiência com Deus, eu recebi no meu coração como único e suficiente Salvador, nunca mais eu saí desse caminho, e eu sempre me fiz essa pergunta, e aí Deus, para que eu existo, né? Então, eu gostaria muito que Deus descesse do céu numa nuvem, um anjo descesse no meu quarto durante a noite, me falasse um sonho, mas isso não aconteceu. E aí Deus vai movendo para alguns lados e você vai escutando e seguindo a direção. E eu fiz isso. Com mais ou menos uns 2 anos, 3 anos de convertido, eu fui para o campo missionário, passei lá algum tempo, descobri muito mais a respeito do meu propósito, já fazia aquilo que Deus havia me chamado para fazer, mesmo naquele tempo, mesmo sem saber exatamente o que era para fazer, entende? Aí que está a graça da coisa, né? Porque muitas vezes você já está fazendo aquilo que é o seu propósito fazer, mas você ainda não entendeu. Ou seja, Deus ele não espera você entender para depois ele usar a sua vida, fazer algo através de você. Então eu já fazia isso. Quer exemplos? Na Bíblia é assim, né? Primeiro, o primeiro homem, né, Adão, ele já vivia no Éden, ele já tinha relacionamento com Deus e o propósito de Deus para a vida dele era se relacionar com ele. Pronto. E ele já vivia isso. Então nós temos lá Enoque também, e um dos mais conhecidos, né, Abraão. Abraão, ele já vivia o propósito enquanto foi chamado, que na verdade, né, ele já vinha seguindo os caminhos do Pai. Então ele já vinha para a terra onde Deus havia chamado, e já com o pai dele, os irmãos dele, quando o irmão dele morre, eles param ali em Padan Aram, e depois Abraão continua a jornada para onde Deus o queria.
Então José ele tem um sonho, Deus revela para ele, né, que o propósito da vida dele é salvar todo mundo, né? E aí ele tem um sonho e dali ele é vendido como escravo, é preso, é injustiçado e se torna depois o segundo homem mais importante da Terra, né, do mundo conhecido naquela época. Então ele cumpriu o propósito, tanto que ele fala para os irmãos dele, né? No final do livro de Gênesis, você vai ver José falando, olha, para esse tempo Deus me levantou. Então ele entendeu que o propósito dele estava ligado às situações que aconteciam na vida dele. E uma curiosidade sobre José é que quem lê a história dele, né, José do Egito, está lá em Gênesis, é que muitas vezes a pessoa pensa assim, mas para cumprir o propósito de Deus ele precisou ser preso, ele precisou, enfim. Deus ele não te coloca em situações de risco, certo? Deus não vai fazer isso com você, Deus é amoroso. Agora, o mundo no qual a gente está inserido, ele nos leva a situações que não são da vontade de Deus, certo? Agora, Deus vai usar as situações. Olha o tanto que é interessante. Deus deu os sonhos para José. Qual foi a primeira coisa que José fez? Abriu a boca. Então, existem coisas que Deus imprime no seu coração que você precisa guardar só para você. Deus não falou para José sair contando. Ele saiu contando. Ele saiu se gabando. Claro que talvez no coração de José não fosse essa a vontade, né? Mas os irmãos dele interpretaram de uma outra forma. Por isso tentaram matá-lo, por isso venderam como escravo. Por isso ele passou por tudo isso. Simplesmente porque ele começou a falar de algo que Deus havia revelado somente para ele. Então, uma das coisas muito importantes para se viver o propósito de Deus você precisa aprender a ficar calado. Em muitas situações, você precisa aprender a falar o mínimo possível. Você não pode falar tudo aquilo que você pensa, você não deve falar tudo aquilo que você vai fazer. Provérbios, inclusive, fala sobre isso, né? Ele diz, não conte os seus planos futuros. Então, é muito interessante. Não que você não deva contar nenhum plano, mas tem gente que gasta tanta energia dizendo o que vai fazer que ele acaba não fazendo. Porque acho que até o cérebro já identifica logo, não, ele já fez, ele já está satisfeito, esse assunto já está pronto, né? Então, fica aí a dica, né? se é que se pode chamar assim, a dica a respeito do que Deus revela para a pessoa, né? Daquilo que você sente no coração. Nem sempre as pessoas que estão ao seu redor vão entender aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, aquilo que você está vendo. Então, muitos visionários foram sublimados, né? Como é que é a palavra que eu posso dizer? Foram apagados porque falaram coisas que viam, sendo que quem estava ao lado não conseguia enxergar dessa forma, né? Tem até uma história que é bem interessante, eu ouvi quando era jovem, né? E na igreja sempre havia muito conflito entre os jovens e os mais velhos, né? Então os mais velhos são mais conservadores, não querem inovar muito e tal, e o jovem ele está sempre inventando alguma coisa, né? E aí eu ouvi essa história e foi muito interessante, e isso serve, com certeza vai servir para alguém que está assistindo esse vídeo aqui. Conta-se que havia um povo que morava numa caverna bem profunda, né? E ele passava apenas um riacho e eles tinham uma pequena plantação ali, mas eles não tinham contato com a luz do sol. Então, primeiro que eles não viviam muito, né? E viviam com doença de pele e tal, enfim. E aí alguns jovens se perguntavam, um jovem se perguntou uma vez, né? Ele falou, mas de onde vem essa água, né? Quer dizer, existe um mundo além daquilo que a gente conhece, né? Desse lugar, apesar de ser muito grande, mas essa comunidade não deve ser a única. E aí chamou alguns outros jovens e compartilharam a ideia, e os mais velhos, né, os mais tradicionais daquele lugar, não queriam que os jovens fizessem tal expedição, né?
Mas eles fugiram e andaram subindo o rio, né? E aí, aliás, ao lado do rio ali, né? Foram seguindo o curso do rio. E aí descobriram que existia um buraco assim, tinha uma luz. E eles nunca tinham visto aquilo, né? E eles foram lá e quando saíram, eles saíram por um pouco e descobriram a Terra, como a gente conhece, né? Claro que é uma ilustração. E aí, nessa descoberta, né, eles sentiram o vento fresco, né, que lá na caverna deles não tinha, sentiu a grama, sentiu o calor do sol, ouviu os pássaros cantando, então um mundo totalmente diferente. O que eles pensaram na mesma hora? Vamos voltar e avisar para as pessoas que existe um lugar melhor do que aquele em que nós vivemos, né? E aí eles voltaram a sua jornada toda para falar para as pessoas da sua vila sobre aquele lugar que eles haviam encontrado, né? Que existia um lugar melhor, que existia um lugar mais bonito, mais cheiroso, mais agradável, mais saudável. E eles voltaram para a sua vila. Chegaram na vila muito empolgados e tudo mais, e as pessoas daquele lugar, da sua própria vila, disseram que eles estavam loucos e mandaram prendê-los. Então, assim, eu sei, não é uma história bonita, né? Mas é uma história que ilustra que o visionário, ele não é compreendido pelos seus pares, ele não é compreendido pelas pessoas que estão ali ao seu redor. Então, geralmente, uma visão que lhe é dada, ela não espere que as pessoas ao seu redor entendam. Quer mais um exemplo? O próprio Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele tinha uma família, né? Ele tinha mãe e irmãos, e provavelmente pai também, né? Isso não é citado ali, mas ele provavelmente tinha. E há um momento em que Jesus está pregando e alguém vem avisar, falou, sua mãe e seus irmãos estão te chamando. Quer dizer, eles queriam fazê-lo desistir da sua obra, porque eles não entendiam, eles pensavam assim, olha, se esse nosso irmão continuar pregando, falando essas coisas que ele fala, daqui a pouco ele vai arrumar confusão. Dito e certo, né? Foi isso que aconteceu. E sim, né, ele não só arrumou confusão, como o prenderam em uma cruz, né, como um criminoso, né? Para você ver. E qual foi o mal que Jesus fez para ser pendurado numa cruz e ser chamado de e ser comparado aos criminosos daquela época, a ponto de Barrabás ser melhor do que ele à vista do povo. Simplesmente uma visão celestial, uma visão muito além daquilo que é o que todo mundo estava vendo. Claro, ele já veio com essa missão, né? O propósito do Senhor Jesus era morrer na cruz no seu lugar. Mas o que eu quero dizer é, toda pessoa que tem uma visão além precisa aprender a se portar de acordo com essa visão. Então você vai ver pessoas que descobrem o seu propósito. Então eu preciso te falar isso antes de você descobrir o seu propósito, para que você entenda o que você deve falar, certo? Você deve sim descobrir o seu propósito, mas tomar muito cuidado com aquilo que você fala, porque nem todos vão entender. O próprio apóstolo Paulo, ele tem uma visão, né? Uma visão de reino, uma visão de pregação, onde ele acredita que esse deve sair e pregar para os gentios, ou seja, os não-judeus. E ele sai, prega, e chega um momento que ele tem que voltar a Jerusalém, discutir a respeito do assunto, porque nem todos entendiam essa necessidade. Se você for ver, estima-se que a igreja em Jerusalém tinha mais de 200 mil pessoas, né, ali congregando e participando da vida da igreja. E se você for olhar o número de pessoas que saíram de fato para pregar o evangelho fora de Jerusalém, antes, é claro, da dispersão, você vai ver que é um número bem pequeno. Por quê? Poucas pessoas têm a visão correta das coisas. A maioria segue alguns, mas alguns têm essa visão e saem por aí para propagar aquilo que eles estão vendo, né? Então,
eu quero dizer para você que propósito passa primeiro pela visão que você tem de mundo. Entende? A visão que você tem do mundo, quando ela é de acordo com a vontade de Deus, você descobre seu propósito mais rápido. Por quê? Porque a visão que você tem molda a forma que você vê o mundo e molda a forma que você chega na conclusão daquilo que é o seu propósito. Então, por exemplo, Mateus 6, lá pelo 19, ele fala assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, a visão que uma pessoa tem, o jeito que ele enxerga a vida, o jeito que ele olha, o jeito que ele acredita que deve ser, vai fazer total diferença na busca dele por Deus, na busca dele por sentido, na busca dele por uma razão de existência. Então, o propósito, ele dá sentido à sua existência, né? Ter um propósito significa ter uma direção clara daquilo que você deve fazer. E é principalmente uma motivação, um caminho a seguir. Dá para você pensar em como viver a sua vida. Vou te dar outro exemplo. Uma pessoa, de repente, que está passando por um período depressivo, certo? Aquela pessoa que está sem motivação nenhuma, ela vai conseguir ter uma motivação muito maior se ela descobrir o seu propósito. Entende? Porque o propósito, ele é algo que encaixa com você. Ele é algo que é bom. Nunca um propósito vai ser ruim. Entende isso? Então, tanto que até mesmo o próprio Senhor Jesus, que sabia que iria morrer, ele fala: eu mesmo, da minha vontade, eu dou a minha vida, voluntariamente, quer dizer, porque ele sabia o bem que aquilo ia fazer. Paulo, ele fala que se gloria naquilo que ele está fazendo. Ele chega a chamar tudo aquilo que aconteceu a ele, não foi pouca coisa, de leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque viver o propósito é a melhor coisa que existe. Isso traz alegria, traz paz, traz tranquilidade, certo? Então, você tem direção e motivação, você tem sentido e significado, e você tem valor e paixão, certo? Uma pessoa que vive o propósito, você vê no olho dela, você vê que ela está vivendo aquilo que ela realmente acredita. Não existe distância entre o que ela fala e o que ela faz. Por quê? Porque ela está vivendo exatamente aquilo que ela acha que tem que viver. Entende isso? Então, o principal motivo de você descobrir o propósito é que Deus, que é muito superior a nós, ele sabe como usar a sua vida, como você deve fazer, o que você deve fazer, para que você deve existir, né? Qual é a sua missão no mundo. E quando, isso é muito importante de ser dito, que o propósito de cada pessoa, individualmente, né, no caso, ela, quando juntada, ela forma a peça do quebra-cabeça, né? Então fica parecendo assim, mas por que meu propósito poderia... Não faça esse questionamento, tá? Mas supondo que eu fizesse, né? Por que multiplicar agentes do bem? Não sei. Não sei por que Deus me escolheu para essa tarefa. Não é o porquê da tarefa. Mas porque tem tantas pessoas que poderiam fazer isso, mas Deus me escolheu para essa tarefa. Talvez até tenham outras pessoas que tenham o mesmo propósito. Mas quando se juntam todos os propósitos, você vai ver que faz sentido. Entende? Então muita coisa a gente vai entender na eternidade. Uma coisa sobre propósito que é interessante de se falar, é muito importante. O propósito de Deus para a sua vida sempre vai estar ligado com a palavra dele, com a Bíblia. Então, nunca um propósito vai ser ao contrário, inverso, ou de forma a ser contrário à palavra de Deus, entende? Porque tem gente que pode tirar da cabeça, né? Aí eu acho que a vontade de Deus é fazer isso, né? Imagina. A gente viraria como aquele pessoal lá, sabe aquela galera para pular assim, que amarra uns trem no corpo, né? Explode todo mundo e fala assim, Deus mandou, entende? Então você tem que saber, Deus nunca vai mandar
você fazer algo que vai fazer mal para alguém. Deus nunca vai mandar você fazer algo que não esteja de acordo com a palavra dele. Deus nunca vai mandar você fazer isso. Por quê? Tudo tem que estar de acordo com a sua palavra. Então, talvez se você não sabe o seu propósito, saiba que a Bíblia é o seu melhor guia, né? O seu melhor caminho, né? Para onde que eu vou? Tem que estar de acordo com essa Bíblia aqui, com a Bíblia Sagrada. Deus, ele usa o propósito de cada um para contribuir para um mundo melhor. Então, por isso, até Deus nunca vai te mandar fazer o mal. Ele sempre vai te mandar fazer o bem, certo? Coloca aí no comentário o que você já entendeu até agora. Então, o propósito, ele te mantém no foco e te mantém determinado, certo? Sempre vai colocar dessa forma. Ele te ajuda a passar obstáculos. Por quê? Há pessoas que dizem assim, eu não sei qual é o meu propósito, mas preste bem atenção. Não é que a pessoa não saiba. É que no meio do caminho surgiu algum obstáculo e aí a pessoa não quis se esforçar para transpor esse obstáculo, certo? Vou te explicar de uma outra forma, que é o jeito que eu consegui entender para explicar. É como se cada fase que você fosse viver, você tivesse um desafio diferente, certo? Toda mudança de fase ela vem precedida, ou seja, antes da mudança de fase, você tem um desafio que ele é diferente de tudo aquilo que você já enfrentou até agora, certo? Toda mudança de fase vem com esse desafio. Então você começou, você tem uma noção do seu propósito, você começa a caminhar no rumo, você vê as coisas dando certo, alguma resistência vai ter. Por quê? Do mesmo jeito que tem Deus, que é o bem, trabalhando para você cumprir o seu propósito, tem o mal trabalhando para você não cumprir o seu propósito. Entende isso? Então, você vai precisar sempre estar aliado com Deus para você cumprir o seu propósito. Por quê? Porque toda pessoa, ainda que tenha uma revelação, né, uma certeza clara do seu propósito, não tem uma vida espiritual com Deus, ele vai ter dificuldade, vai ser impossível ele chegar até o final, porque o mal vai trabalhar contra ele. Entenda que toda vez que você cumpre o seu propósito, o mal perde, entende? Então imagina assim, ó, meu propósito é multiplicar agentes do bem. Imagina quanta resistência existe para multiplicar agentes do bem. Por quê? Porque quanto mais pessoas estiverem fazendo o bem, mais Deus será revelado para as pessoas. Mais pessoas estarão desfrutando de coisas boas. Mais pessoas que antes não acreditavam que o bem não existia, que o bem já foi extinto da Terra, de repente ele vê alguém fazendo o bem e aí ele volta a acreditar na humanidade, né? Volta a acreditar em Deus, volta a acreditar que é possível. Então, o mal ele sempre vai trabalhar para impedir que a pessoa faça aquilo que Deus a criou para fazer. E quais são os tipos de propósito, né, que nós temos como parâmetro, né, para a pessoa saber assim? Primeiro, o propósito de Deus para a sua vida sempre vai estar ligado com pessoas, certo? O propósito de Deus para uma pessoa sempre vai estar ligado a pessoas. Então eu entendo quem dedica a sua vida, né, a salvar os animais e a natureza, e precisa mesmo, né? Precisa mesmo, porque a cada dia que passa, o ser humano ele degrada mais a natureza, ele acaba com as coisas, ele maltrata os animais, então precisa de pessoas fazendo isso, protegendo isso. Mas qual é a estratégia de Deus? A estratégia de Deus sempre é levantar pessoas do bem. Porque imagina, se você quer que um animal
seja bem tratado, então o dono daquele animal precisa ter um bom coração. Entende isso? Então, na estratégia de Deus, ele não colocou como propósito salvar animais. Mas quando ele salva pessoas, quando ele entra no coração de pessoas, os animais que vivem ali ao redor vão viver bem, porque a partir de agora aquela pessoa não consegue fazer o mal. De igual forma, é a questão da natureza. Então, quando uma pessoa ela tem Deus no coração, ela vai pensar antes de fazer o mal para a natureza. Por quê? A gente vive em paz com a natureza, certo? De igual forma, são as crianças. Então, existe sim um propósito de pessoas que foram chamadas para trabalhar com crianças, certo? Não se tenha dúvida disso, são coisas diferentes. Mas, mais estratégico ainda, é você ganhar os adultos que convivem com as crianças. Por quê? O mundo da criança é moldado pelos adultos que o rodeiam. Então, se as pessoas ao redor daquela criança são pessoas boas, aquelas crianças viverão muito bem. Entende isso? Então, o propósito de Deus sempre vai estar ligado com pessoas. E sempre vai estar ligado com pessoas influenciadoras. Olha a diferença. E isso é um assunto profundo, tá? Porque Deus ele sempre vai querer ganhar pessoas que tenham voz, pessoas que, quando acreditam numa coisa, eles dão a vida por aquilo que acreditam. Entende isso? Então, quando o Senhor Jesus estava falando, olha, vocês vão ser perseguidos, caluniados, injustiçados, ele estava falando isso porque muita gente que resolve seguir a Cristo, ele vai ser perseguido, porque Jesus chama justamente esse tipo de pessoa. Quem são as pessoas que fazem a diferença no reino de Deus? São as pessoas que têm a coragem de viver de acordo com aquilo que pregam, de viver de acordo com aquilo que acreditam. Então, Deus sempre vai ter preferência estratégica. Entenda, Deus ama todo mundo. Mas na hora de decidir aqueles que vão avançar, que vão fazer a obra avançar, ele gosta de pessoas estratégicas. Qual é a pessoa estratégica? Não é a pessoa mais inteligente ou simplesmente influente, não é isso. É a capacidade que a pessoa tem de se tornar influente, de se tornar uma arma poderosa nas mãos de Deus. Entende isso? Então, Deus ele sempre vai ganhar pessoas que possam dar a vida por essa causa. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: talvez, não sei se é o seu caso, mas eu já vi pessoas que falam assim, eu quero descobrir o propósito de Deus para a minha vida. E a primeira pergunta é, o que te leva a querer descobrir? Entende? Porque não adianta você descobrir se você não está disposto a viver aquilo que Deus quer para você. Deus não, e esse é um dos motivos porque não é tão simples de descobrir, Deus não tem interesse de revelar para alguém que não queira viver aquilo que é para ser vivido. Entende? Então, lógico que ele prepara meios, né? Ele usa pessoas, situações, circunstâncias ali para que a pessoa entenda o propósito de Deus para a vida dela. Mas se ela não está buscando isso, ela também não vai achar. Não é algo que você acha por acaso. Estou aqui me esforçando para fazer a live, mas a garganta está coçando bastante. Mas eu vou terminar porque esse é um assunto que eu quero falar por muitas vezes. Então, assim, por que simplesmente a pessoa não tem uma experiência, uma revelação, ou numa idade tal, ele entende o propósito? Porque propósito todo mundo tem. Não existe alguém que tenha nascido sem propósito. Não tem. Posso te garantir isso. Não existe. Agora, quando você não descobre o seu propósito, é porque, na verdade, você não está perguntando para a pessoa certa, que é Deus. Deus ele não revela para todo mundo. Ele só revela para aqueles que vão viver de acordo com o propósito que ele tem. Entende? Porque senão se torna uma coisa banal. Você já viu que aquilo que a gente tem de muito baixo preço, a gente não dá muita importância? Deus ele sabe disso. Então ele não revela para todo mundo, ele revela para alguns. Certo?
Então, qual é o primeiro passo, né? Primeiro passo. Você fala assim, Mário, qual é o primeiro passo para eu entender qual é o meu propósito? Entenda. Quem te fala qual é o seu propósito é Deus. Agora, quais são os elementos que ele usa para fazer você entender qual é o seu propósito? O primeiro deles é a paixão que você tem. Aquilo que você faz de forma apaixonada. É aquilo que você faz sem ninguém te pagar. Ainda que ninguém falasse nada, você vai lá e faz, porque é o seu natural. É algo que é como uma força própria, uma força que vem de dentro. Você faz aquilo. Então, vamos dar alguns exemplos. Os casos mais conhecidos de propósito, que são mais visíveis, não são os únicos, mas são o que as pessoas tendem a colocar como propósito de Deus, como, por exemplo, assim, ajudar pessoas carentes. Então, uma pessoa que tem como propósito de vida, que Deus escolheu ele para a caridade, ele faz aquilo de forma natural. Ele não espera ninguém falar, ele não espera ninguém dizer alguma coisa, ele vai lá e faz. Ele se move sozinho, vai lá e faz. Então, mas existem outras paixões que fazem parte do propósito de Deus? Sim. Então, por exemplo, junto com isso, né, ajudar crianças carentes. Junto com isso, ajudar pessoas a entrar na faculdade. Junto com isso, ajudar pessoas que querem estudar. Junto com isso. Ou seja, são coisas que a pessoa faz independente de alguém pedir. Então fica parecendo que paixão, que propósito é só uma coisa assim, não só quando a pessoa está morrendo, só visitar gente no hospital. É também, certo? Então, por exemplo, eu conheço gente que tem paixão por falar de empreendedorismo, de falar de marketing. Aí você imagina assim, mas isso não pode ser propósito. Sim, é. Sabe por quê? A paixão que a pessoa tem. Imagina quantas pessoas são salvas todo ano porque existem mais e mais empresas abertas, mais e mais pessoas fazendo negócio, mais e mais empregos, mais e mais salários e mais comida na mesa do povo. Eu sei que não é muito comum a gente falar dessa forma, né? Mas se fosse para eu vir aqui falar o que você já está acostumado a ouvir, não precisava ter vindo, né? Então, há pessoas que se movem por certas paixões que são verdadeiras revelações daquilo que Deus chamou ela para fazer. Então, a primeira situação é essa, que é a paixão, aquilo que você ama fazer. Aquilo que ninguém precisa mandar você fazer, você vai lá e faz. Agora, é claro que tem alguns engraçadinhos, né, quando a gente fala sobre isso, que fala assim, eu amo dormir. Então, eu acho que você não deveria estar assistindo essa live. Tá bom? Quando eu falo paixão, são coisas produtivas. Tem gente que fala assim, meu sonho é ser rico para eu ficar sem fazer nada. Por isso você não é rico. Porque assim, imagina, né, se o objetivo de vida de uma pessoa é viver deitado. Quer dizer, não é algo saudável, não é uma paixão boa. Eu sei que alguns não deveriam nem estar ouvindo isso daqui, né? Mas assim, são paixões no sentido daquilo que você gosta de fazer, que faça bem para você e que faça bem para o outro, que faça bem para o mundo, que faça bem para a comunidade a qual você pertence, entende? Então, a paixão é aquilo que você ama fazer. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem verdadeira paixão por mexer com bicicleta. Aí você pensa assim, mas você disse que propósito é ligado a pessoas. Sim, ele é treinador de atletas. Imagina quantas pessoas saíram do sedentarismo porque esse homem ajudou eles a comprar a bicicleta certa, né? Eu nem sabia que tinha isso, né? De bicicleta desde moleque, né? Desde criança, então não sabia que tinha isso, né? Mas tem o quadro certo, o tamanho certo, o jeito certo, a bicicleta certa, e esse cara ajuda as pessoas a chegarem a essa conclusão, né? Aí você fala assim, mas ele está ganhando dinheiro. Sim, o propósito, ele pode e deve se tornar algo que te sustente para você fazer mais ele. Entendeu? Então, não é simplesmente uma paixão, não é algo que você faz somente na hora
que você está desocupado, não é extra serviço, né? Mas pode ser algo que vire a sua ocupação principal. Então, a sua paixão, ela te leva a um patamar de ficar bom naquilo. Entende isso? Vou te dar um exemplo. Eu sempre gostei de falar, certo? Mas, em algum momento da minha vida, eu era tímido. Quando eu converti aos 17 anos, eu comecei a pregar na igreja. E eu comecei a pregar na igreja, eu comecei a dar aula na escola bíblica dominical. E eu comecei a pregar em outras igrejas, eu comecei a falar. Então, foi algo que foi despertado em mim depois da conversão, para que eu começasse a falar. Então, é algo que eu faço por paixão. É algo que eu faço ainda que não me paguem nada, eu falaria sem problema nenhum. É muito comum eu estar num lugar e alguém pedir para eu dar uma palavra. Por quê? Porque propósito conecta as pessoas. Talvez você tenha uma paixão, você tenha ali uma habilidade, algo que você sabe e gosta de fazer, e tem uma pessoa que tem os meios para que você execute aquilo que você gosta de fazer. Então, muitas vezes, eu não me lembro, eu acho que eu nunca fiz isso, de eu pedir para falar. Nunca aconteceu. De eu estar no lugar e eu falar assim, eu quero dar uma palavra. Pode até acontecer de hoje em diante, mas nunca aconteceu. Mas sempre tem alguém que fala assim, olha, seria bom nesse momento, antes dos parabéns, antes você ir lá e dar uma palavra, fazer uma oração, fazer uma reflexão e tal. Então é algo que queima no meu coração, é algo que eu faço sem problema nenhum. Se tornou uma paixão. Só que por ser uma paixão, por eu praticar tanto, eu me tornei muito bom nisso. Então é muito comum, é claro que tem gente que fala assim, não, isso não é humildade, né? Você falar que você é bom. Na verdade, a minha definição de humildade é você reconhecer aquilo que você é. Então eu gosto de falar. Às vezes eu gosto do jeito que eu falo e às vezes não, certo? Mas eu gosto de falar. Então a paixão, ela faz com que você pratique muitas vezes aquilo que você gosta de fazer, certo? E aí vem a outra pergunta também sobre propósito, que é assim, o que o mundo precisa? Essa é a grande questão. Porque quando você tem um propósito, você tem uma paixão que ninguém precisa daquilo, você deve desconfiar. Peraí, Deus chamaria uma pessoa para fazer algo que ninguém precisa? Eu acho que não. Então, uma pergunta que a gente faz quando se quer definir um propósito é assim, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu tenho paixão, aquilo que eu me tornei bom em fazer, o mundo precisa disso? E aí você entende, você começa a entender a sua missão de vida a partir daí, quando a sua paixão, aquilo que queima no seu coração, é algo que o mundo realmente precisa. Você começa a entender melhor a sua vocação. Você começa a entender melhor para o que Deus te chamou. Então, o que é interessante é que, assim, principalmente nessa área de multiplicação de agentes do bem, quando eu ouço testemunhos de pessoas que falam assim, olha, essa palavra me trouxe um ânimo, essa palavra me trouxe alegria, essa palavra me trouxe uma nova visão, essa palavra despertou em mim sonhos que antes estavam adormecidos. Então, você começa a perceber que as coisas estão se conectando, que Deus está conectando o que tem que ser conectado, né? Que é aquilo que você ama e é bom para fazer, e você tem que se apaixonar. E aí, de repente, você descobre que o mundo precisa daquela mensagem, daquele trabalho, daquela habilidade, daquilo que você tem. E aí você começa a entender melhor a sua vocação. E aí também você precisa pensar, né? Perguntar-se se aquilo que você gosta de fazer, se pessoas pagariam para você fazer, entende? Por quê? Seu propósito de vida pode ser algo
que você simplesmente faça nos fins de semana, que você simplesmente faça quando você sai do serviço. Mas a principal pergunta que tem que ser feita também é, já que você ama tanto isso, já que você é tão bom nisso, já que o mundo precisa tanto, será que alguém pagaria para você continuar fazendo? Essa é a grande questão. Quando eu vivi no campo missionário, é muito interessante porque, assim, claro que eu não tinha muito dinheiro, mas o pouco dinheiro que eu tinha não eram pessoas que eu pedia para eles, mas as pessoas me viam fazendo. Então eu passava o filme de Jesus, eu evangelizava, eu ia nas igrejas, eu ia nos bairros pobres, eu ia em alguns lugares distribuir cesta. Eu fazia esse trabalho e as pessoas perguntavam assim: Mário, se você faz isso o tempo todo, como é que você se sustenta? Então eu falava: eu vivo de ofertas. E ali mais uma pessoa nascia, mais um ofertante, né? Por quê? Porque aquilo que eu fazia inspirava nele a vontade de contribuir. Eu lembro até hoje, e seria muito bom se eu reencontrasse essa pessoa, né, uma senhorinha, que ela foi numa viagem missionária com a gente para o Nordeste, e ela me fez exatamente essa pergunta, né? Ela falou assim: você vive do quê? Eu falei: eu vivo disso aqui, eu faço isso daqui o tempo todo. E ela perguntou, né, como é que você, então, se sustenta, né? Eu falei: olha, eu vivo de ofertas. Ela falou: então, a partir de hoje, meu marido e eu seremos mantenedores do seu ministério. E aí, o que ela fazia? Nesse tempo, eu morava em Goiânia, e apesar de que nesse dia específico a gente estava numa viagem para o interior do Nordeste, lá no sertão, mas eu morava no escritório que eu trabalhava. Então, eu acabava não tendo muito tempo de descanso, né? Eu tinha o dia de folga, mas o dia de folga se misturava com o dia de trabalho ali. E foi muito interessante porque Deus levantou esses irmãos para me abençoar. E eu lembro que a primeira vez ela falou assim: uma vez por mês você vai vir passar o seu dia de folga aqui em casa. E aí, na primeira vez eu imaginei, né? Fiquei pensando ali assim: nossa, acaba que vai ser cansativo, né? Porque eles vão querer conversar e tudo mais, e no meu dia de folga eu vou acabar trabalhando também, mas tudo bem. Quando é no domingo, o telefone toca e ela pergunta o que eu quero almoçar na segunda. Segunda era o meu dia de folga. Eu falei para ela lá uma comida que eu gostava e tal, e aí eu lembro que eu fui para a casa dela, né, deles, que eles tinham uma mercearia na frente assim, e a casa fazia parte da mercearia, né, o mesmo terreno. E eu lembro que eu cheguei lá por volta da 9, 10 horas, por aí, sei lá. A gente almoçou e aí ela me levou assim pro lado, né? E aí eles me mostraram um quarto bem escuro, com o ar ligado, e eles disseram assim: olha, você pode ficar à vontade para descansar. E eu lembro que há muito tempo eu não descansava daquele jeito. E eu lembro que eu entrei e dormi. Era coisa que eu fazia pouco, na verdade, né? Então, assim, eles me abençoaram muito. Por quê? Tudo isso porque eles perceberam o quanto eu trabalhava no campo missionário, o quanto eu fazia, o quanto eu era apaixonado por aquilo. Então é interessante que quando você se interessa pelas coisas que são o seu propósito, Deus se interessa pelas coisas que são o seu desejo, entende? Eu não pedi para Deus um lugar para descansar, mas ainda assim Ele me deu. Então, há pessoas que querem servir com os seus bens, há pessoas que querem abençoar por aquilo que você faz. É o mesmo caso do Senhor Jesus. Ele também tinha pessoas que abençoavam ele ali com dinheiro, com bens e tudo mais, no momento que eles estavam trabalhando, né, fazendo o seu ministério. Ok? Então, assim, uma das coisas que você vai ter que aprender é superar obstáculos. E aí, para finalizar, eu quero te falar sobre o plano de ação. Preste bem atenção nisso daqui, ó. O seu propósito, ele está sendo revelado desde o momento que você nasceu, certo? Deus, ele vem colocando pessoas, situações
para você entender o propósito dele na sua vida. Todas as coisas boas que te aconteceram vêm de Deus. Todas as coisas ruins que te aconteceram não vêm de Deus. Mas ele usa essas situações para te ensinar aquilo que ele quer. Vou te dar mais um exemplo do caso lá de Moisés, por exemplo. Moisés, a história dele está ali em Êxodo, e ele, desde o início, o propósito dele vem sendo revelado, né? Mesmo quando ele era criança, lá com 3 meses, foi solto numa manjedoura ali no balaio, né? Não sei se chama assim ainda hoje. E ele foi salvo, né? E foi feito filho da filha de Faraó. Ele foi educado, ele teve acesso, né, à literatura que os hebreus não tinham esse acesso porque eram escravos. Então, quando Deus o chama ali no capítulo 3, você vai ver que Deus não desiste dele. Por quê? O propósito de Deus na sua vida é só para você, não é para outra pessoa. Não serve em outra pessoa. É como um calçado, que é assim, sei lá, uma roupa que foi feita sob medida para você. Então, o propósito de Deus ele vem sendo revelado na sua vida ao longo do tempo. Por exemplo, mesmo antes de converter, eu gostava de falar, certo? Então isso se despertou mais ainda depois que eu fiz a minha decisão por Cristo. Mas eu lembro lá, eu com 11, 12, 13 anos já falando em algumas igrejas, apresentando trabalho e tudo mais. Então Deus pegou essa habilidade e usa para a glória dele. Então, o propósito ele vem sendo revelado. Talvez você não saiba ainda qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas você tem pistas, certo? Quais são as pistas? Primeira coisa, a sua paixão. Segunda coisa, as suas habilidades. Terceira coisa, como você venceu as situações difíceis da sua vida. Então, essas 3 coisas aqui são boas pistas para você entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Por quê? Eu conheço gente que tem facilidade em ajudar os outros. Já viu isso? Muita facilidade. De onde que a pessoa tirou isso? Às vezes da sua personalidade, às vezes de saber reconhecer uma situação. Por exemplo, vou contar uma história aqui muito doida, né? Eu lembro de uma irmã que ela é assim, muito decidida, faz as coisas, ela é bem elétrica, né? Ela é aquela pessoa que, enfim, que é bem determinada, né? Então conhece ali o marido dela, os filhos dela, a filha e tal. E aí, teve uma vez que ela foi visitar um pessoal e estava a irmã que ela foi visitar lá, disse que estava dentro do quarto, depressiva, que não queria sair, que não via sentido na vida e tal. E aí essa irmã, determinada e tudo mais, entrou lá e elas tinham uma certa intimidade, né? Entrou lá e abriu a janela e falou bora. E colocou ela para levantar e tomar banho e trabalhar, e a mulher sarou, do nada. Quer dizer, de onde que a pessoa tirou? Quer dizer, tem como aprender essa habilidade? Eu acho que não. Entende? Tem como reconhecer quando a pessoa realmente está mal ou ela está fazendo corpo mole? Quer dizer, como, né, que faz isso? Não tem como. Então, é mais uma forma de dizer que existem certas situações, características, né, da sua personalidade que vão moldando você, que te mostram qual é o seu propósito. Então, por exemplo, né, vou soltar uma pérola aqui que muita gente, eu sei que discorda, né, mas assim, dizem que Moisés era pesado de língua, né, e acham que ele era gago. Mas, na verdade, eu acredito, né, pela narrativa bíblica ali, que é o jeito dele de falar. O jeito dele de falar é de alguém da realeza. Então, se ele chegasse lá no rei, dando ordem no rei, falando de um jeito pesado, né, eles iam morrer logo, né? E aí, às vezes, a gente interpreta isso como que ele fosse gago, né? Mas ele fala, eu sou pesado de língua, ou seja, na família da minha esposa chama de boquinha dura, né?
É a pessoa que tem uma resposta, assim, que ela gosta de se contrapor, né? De responder aquilo que é dito. Então, muitas coisas são sinais do propósito de Deus na sua vida, certo? Então, eu quero deixar para você uma mensagem, até anotei aqui, ó. O seu propósito, ele é único e é essencial para o mundo, certo? Então não existe um propósito melhor do que o outro, não existe um melhor e outro pior. Você precisa viver o seu propósito com coragem, porque você não sabe qual é o impacto disso na vida de outra pessoa, entende? Então, quando você pensa em propósito, você não pode pensar simplesmente naquilo que você está vendo ali naquele momento, mas sim no potencial que aquilo tem. Então, vamos supor, uma pessoa que tem como propósito, igual esse meu amigo, de treinar atletas. Quem sabe eu vou até chamar ele para a gente fazer uma entrevista, mas assim, talvez ele pense só no atleta que ele vai treinar, mas olha a saúde que ele gera, olha quantas pessoas ele pode ajudar, olha quantas pessoas aquele atleta vai influenciar. Então, por isso, a estratégia de Deus, quando ele cria as pessoas e cria o propósito para cada uma delas, sempre está ligado com pessoas, porque pessoas multiplicam resultados, entende? Deus, ele sempre se interessa em pessoas que possam multiplicar aquilo que elas têm. Veja que ele fala até da parábola dos talentos, né? Ele fala assim, olha, aquele que tinha mais talentos recebeu ainda mais talentos. Por quê? Porque essa pessoa que tem talento e ela usa o talento, que ela sabe negociar com o seu talento, que ela sabe produzir, Deus vai dando mais e mais. Então, o propósito de Deus na vida da pessoa sempre vai ter o objetivo de multiplicar aquilo que Deus colocou na terra. Ok? Muito obrigado por assistir essa live. Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo.